assunto de hoje é indispensável para a população e precisa, sim, ser entendido por todos e todas. Por isso, embarquem neste bate-papo maravilhoso sobre feminismo. Para falar sobre esse tema, convidei a professora Thaís Braga. Tudo bem, Thaís? Sejas bem-vinda neste episódio do Te Aproxega. Ei, Luciele! É um prazer estar aqui. Eu agradeço muito pelo convite. Fiquei bem feliz com esse convite. Muito obrigada. Certo. Além de mestra, ela tem um papel muito legal nas redes sociais. Explica aí como funciona. Meu cachorro. Bom, eu sou professora de língua portuguesa, né? E, assim, criei coragem, resolvi dar as caras nas redes sociais. E o meu objetivo por ali é tentar conscientizar as pessoas a usar uma linguagem que não reproduza preconceito, né? Evitando reproduzir preconceito, reproduzir machismo, reproduzir racismo, tudo ali por meio da linguagem, porque, na verdade, é isso, né? A linguagem, ela expressa aquilo que a gente pensa, aquilo que nós somos, né, de fato. Então, o meu objetivo principal é esse. E aí, acabou que eu comecei a falar sobre feminismo e lutar contra o machismo e acabou se tornando a minha pauta principal aí, tanto do Instagram quanto do YouTube. Muito bem. Este é um assunto que gera equívoco em algumas pessoas, pois muitos acham que feminismo é o oposto do machismo, mas não é. Ao contrário, a luta é por equidade de gêneros. Portanto, Thaís, relate aos ouvintes o que realmente é o feminismo e a necessidade de se ter entendimento sobre. Muito importante, Socieli. Então, eu vou começar com uma frase que nem é minha, mas é da Chimamanda Adichie, né? Adichie, que ela diz que feminismo hoje em dia é uma questão de bom senso. Então, é basicamente isso, né? Já foi um movimento por luta, né, de voto, né, por voto, então, mas hoje é uma questão de bom senso. E aí, fazer uma definição do feminismo hoje é muito difícil, porque nós temos, assim, várias vertentes dentro do movimento. Mas aquilo que todo mundo acredita é igualdade de gênero. É um movimento que busca igualdade entre os gêneros. Então, muita gente acredita que feminismo é a busca por, né, mulheres serem superiores a homens, e não tem nada disso. A gente busca igualdade de gênero. E aí o que acontece muito é que hoje em dia parece que isso foi conquistado, mas não foi, né? Nós ainda recebemos menos que os homens. É só a gente olhar a questão de Hollywood, né? Recentemente, eu acho que não tem um mês isso, as atrizes de Hollywood se manifestaram porque estão recebendo muito menos que os atores de Hollywood, né? Nós ainda sofremos violência doméstica, né? Ainda somos objetificadas pela mídia em propagandas absurdas, né? E nós ainda somos estupradas, o que é muito sério. Então, infelizmente, essa igualdade não existe. E por isso que o feminismo é tão forte e a luta é tão grande, né? O grande problema hoje é que a sociedade que se incomoda, na verdade, a parte da sociedade que se incomoda com o movimento acabou criando estereótipos sobre as feministas, né? Ai, feminista odeia homem, ai, feminista não se depila, feminista é mimizenta. Oh, já ouvi tanto que eu sou mimizenta. Mas é porque incomoda, porque a gente luta por liberdade. Liberdade de se depilar ou não, de querer namorar ou não, de querer ficar casado ou não. A gente, até pouco tempo, a gente não tinha essa liberdade, as mulheres não podiam pedir divórcio, né? Então, assim, a gente luta por essa liberdade. E liberdade incomoda. Incomoda principalmente aqueles que sempre quiseram que tudo fosse da mesma forma, da forma que era antes. Então, eu acho que é por isso essa criação de tanto mito em cima do feminismo e das feministas, né?
É mais medo, eu acho, né? Porque a gente nasceu com uma sociedade praticamente toda machista. Então, o novo sempre incomoda. E se tiver mulheres liderando, pior ainda. Então, Pior a ainda. novidade sempre vai incomodar, né? Incomoda, e eu falo muito com os meus alunos isso. Quando a gente aponta um problema, quando a gente tira um problema debaixo do tapete, a gente está, entre aspas, criando um problema, porque é muito fácil para a sociedade jogar para debaixo do tapete problemas sociais. Como não é só o caso, né, do machismo, mas o caso da homofobia, LGBTfobia de modo geral, o caso do racismo. Então, quando a gente aponta isso e mostra que isso existe, aí a gente é mimizenta, né? O mundo tá chato e a gente tá reclamando demais e coisas nesse sentido. É o que você falou, né? Incomoda porque você quer ver liberdade, né? E acaba incomodando. O objetivo é incomodar. É incomodar. Tem que incomodar. Tem que cutucar, né? Não adianta. Senão, Tem que incomodar. exato. Que bom contar com docentes como a Thaís, que defendam este princípio. Nós soubemos que as crianças não nascem machistas nem preconceituosas. Então, quais as dicas para a criançada crescer respeitando todo e qualquer gênero? Nossa, isso é muito importante, né? Porque a família é muito importante. A família é o primeiro ambiente de socialização de uma criança, né? Então, ela é a base. Então, a criança que cresce num ambiente heterossexual, com o pai respeitando a mãe, ou num ambiente, né, homoafetivo, com o casal se respeitando, essa criança, ela entende a necessidade do respeito, né? Então, isso é muito importante. Agora, é interessante a gente pensar também no papel dos pais quanto a desconstruir muitas coisas antes de criar, né, uma criança, antes de educar uma criança. Então, a desconstrução, né, de pensar que existem brinquedos de meninos e de meninas, pensar que existem brincadeiras de meninos e de meninas. Então, quantas de nós, né, fomos criadas e educadas para brincar de casinha? E os meninos, se brincassem de casinha, era muito problemático para eles, né? Porque, olha, se meu filho brincar de casinha, ele vai se tornar uma mulher, coisas nesse sentido que é extremamente preconceituoso, né? E aí, pensar também cores, né? Uhum. Menina veste rosa, menino veste azul, que é um absurdo, né? Um absurdo. E essas ações também, né? Do tipo, pintar unha, né? Passar uma chapinha no cabelo ou não, né? Tudo isso vai construindo a identidade ali das crianças. Então, quando a gente era criança, nós meninas, eu pelo menos imagino que você também, Luciene, a Também. gente ganhava boneca. Sim. Né? E os meninos, eles ganham ou brinquedos de lógica, ou então, assim, carrinho. Na nossa época ainda podia dar arma. Você lembra disso? Era tipo Sim. arma. Os meninos, gente, era bizarro um negócio desse. Então, isso tudo você vai construindo na cabeça da criança a diferença, né, entre meninos e meninas, papéis sociais de meninos e meninas, que na verdade esses papéis sociais, eles são apenas uma construção social, né? E aí tem outra questão. Quando o menino vai amadurecendo, vai ficando mais velho, vem a pressão da família, né? Você vai pegar todas as meninas, né? Aquelas coisas terríveis que a gente ouvia, os nossos pais ouviam, né? Segura sua cabrita porque meu bode está solto. Coisas bizarríssimas, assim. E tudo isso vai construindo machismo na cabeça da criança. Menina que tem um irmão, né? Você tem que respeitar seu irmão porque ele é homem. Uhum. Menino não pode lavar vasilha em casa, mas a irmã pode. Então, tudo isso vai criando um ambiente machista. E quando a criança vai para a escola,
se esse ambiente machista ele for reforçado, porque assim, ela vai encontrar com outras crianças, se tiver uma socialização parecida, se esse ambiente machista for reforçado, quando vai para a sociedade de modo geral, a gente vai continuar do mesmo jeito. Então, a infância, a família, são instituições, infância não é instituição, né? A família e a escola, são instituições muito importantes aí para poder acabar com o machismo já na infância, né? Com certeza. E até essa questão do machismo contribui, infelizmente, muito para a questão do estupro, para a cultura do estupro que a gente tem no Brasil. Infelizmente, ainda tem. A gente viveu um caso aí há poucos dias que inventaram agora um estupro culposo, né? Mas, enfim. Então, acho que essa questão aí contribui muito para isso, porque por que só a mulher tem que se comportar e o homem não? Os dois devem respeito, né? Não é porque a mulher que tem que fazer tudo certinho e o homem não, né? A gente cresceu com isso, mas tá mais do que na hora de quebrar esse tabu. Tá toda hora de mudar, né? As pessoas acham que cultura do estupro é uma questão do estuprador, né? E que essa questão do estupro é um problema com aquela pessoa, mas não é, né? A cultura do estupro, ela tá na sociedade e a gente enquanto sociedade, a gente contribui de maneira direta ou indireta para criar estupradores. Porque quando a gente atribui esses papéis sociais, na verdade, quando a gente impõe esses papéis sociais, né, do que o menino deve fazer, o que a menina deve fazer, quando a gente objetifica as mulheres na mídia. Então, assim, eu vejo a mídia lutando hoje, né? Hoje, a mídia colocando isso em pauta. Em contrapartida, eu vejo comerciais objetificando muito as mulheres ainda. Então, assim, tem muita coisa para acontecer. Há determinadas músicas, né, determinadas letras de música que incitam tudo isso. Então, a cultura do estupro ela está presente e a sociedade inteira participa dessa cultura. E um dado interessante é que a gente tem, dos casos de estupro no Brasil, só 10% desses casos são denunciados. 10%. Assim, é quase nada. Quase porque nada. dentro dessa Quase nada, porque dentro dessa cultura do estupro a gente ainda tem um problema seríssimo com muitas cidades não têm delegacias de mulheres, né? Então, e quando tem, às vezes as mulheres são maltratadas, mesmo em outras delegacias. A gente viu casos recentemente, né? De um absurdo de um julgamento de uma mulher que estava ali como aquela que foi abusada, que foi estuprada, na verdade ela sendo tratada como uma criminosa, e por tudo isso as mulheres evitam denunciar. Então essa cultura do estupro, tá vendo? Começa lá na infância, né? Exato. Começa lá, e a gente vai crescendo e a coisa chega no ápice, chega no estupro e no fim das contas chega no feminicídio, né? Que é matar uma mulher só pelo fato da mulher ser mulher. A mulher morre porque ela é mulher. Né? E o que a gente precisa urgentemente mudar isso. Com certeza. Outra questão é sobre a escolha profissional. Geralmente, as mulheres vão para a área de humanas e somente a minoria optam por exatas. Tem alguma explicação sobre esse acontecimento e o que seria necessário fazer para mudar esse quadro? Luciele, quando eu descobri isso, estudando sobre isso, eu fiquei muito chocada. Eu falei, meu Deus, tá tudo perdido! Senhor! Tem um monte de coisa que contribui para a mulher optar pela área de humanas, né? Então, a gente não tem direito de escolha nem nisso, né? A sociedade vai colocando na nossa cabeça, a gente não consegue escolher. Mas assim, há algumas teorias, né, sobre isso, e para mim, e todas as teorias são muito interessantes, mas do meu ponto de vista, a mais interessante é que as meninas elas crescem em uma sociedade que já definiu os papéis sociais, o que é ser mulher, né? Então, ser mulher é ser delicada, é ser vaidosa, é ser amorosa, é se preocupar com pessoas, se preocupar com questões sociais, né? Isso mostra pelas brincadeiras, né? A gente acabou de comentar, a gente brincava de casinha, então a gente cuidava de uma criança, né? Que era uma boneca, que a boneca era maior que eu, inclusive, era uma boneca, né? E tudo isso. Mas os meninos também crescem com esses papéis sociais também definidos, tá? E o que é
ser homem, né? Ser homem é ser frio, é ser calculista, é ser pegador, mais razão, menos emoção, e por aí vai. E aí, a gente tem as brincadeiras. As meninas ganham, de novo, né, esses brinquedos voltados para a área de humanas. Então, a menina brinca de médico, a menina brinca de casinha, a menina brinca de Barbie. A gente tem um pavor da Barbie, nossa. A menina brinca de Barbie, né? E os meninos ganham brinquedos que estimulam o raciocínio lógico, que estimulam a coordenação motora, né? O menino, quando ele fica no videogame, jogando aquilo lá do carrinho, aquele jogo de corrida ou jogo de luta no videogame e tal, aquilo ali estimula tudo isso. E olha só, isso vai construindo. Então, a gente vai moldando uma menina para a área de humanas e moldando um menino para a área de exatas. Aí, beleza. Aí, os dois vão bonitos, lindos, maravilhosos para a escola. Quando chega na escola, esse papel social de mulher de humanas e homem de exatas, ele vai sendo reforçado. E um problema, Célio, muitas vezes pelos próprios professores, né? Já ouvi de professor falando assim, mulher não sabe fazer conta, mulher não entende nada de física, e aí você tem, né, uma coisa que vem de casa, mais o desenvolvimento, né, da área ali cognitiva e tal, e aí você chega e tem os professores. E aí esses cursos começam na escola, vão para as áreas, né, nas próprias universidades, a gente tem um curso muito machista. Então, por causa disso, as mulheres optam, bem, entre aspas, pela área de ciências humanas. E não que ciências humanas sejam ruins, eu amo linguagem. Maravilhosa, eu também. Mas a gente tem que poder escolher também, né? E quando a gente fala, ele fica parecendo que é uma escolha, né? Nossa, eu escolhi ciências humanas. Então, será que você escolheu mesmo? Né? Ou você foi induzido a escolher? Porque as meninas que optam pelas exatas, essas meninas, elas passam por um machismo absurdo, assim. Elas sofrem um machismo muito grande na área de exatas. Tanto é que a gente vê menos professoras de matemática que professores de matemática no ensino médio, nas próprias universidades, né? Na área de exatas. Então, é tudo uma construção. Começa na família, passa pela escola e a sociedade vai alimentando isso, né? Uhum. Eu lembro de um caso meu agora, eu vou falar. Eu estava no terceiro ano do ensino médio e era sobre geometria, né, e tal. E eu me lembro que eu tinha bastante dificuldade. Eu sempre tive dificuldade em exatas, né? Mas aí eu lembro que uma pessoa que já tinha se formado me falou assim: não te preocupa que essa geometria aí é coisa de homem. Nem vai atrás, nem queira aprender, faz ali o básico para tu passar na prova, porque isso aí é coisa de homem. E eu entrei naquela, porque na época a gente não se importava tanto, né? Se fosse hoje, não, eu ia querer saber, aprender para mim saber, e, enfim, né? Mas Sim, para ver como que acontece isso desde sempre, né? não, desde sempre. E tem um negócio interessante que é o seguinte também, que eu estou pensando aqui, né? É um outro ponto, porque as ciências humanas, elas são desvalorizadas. E as ciências exatas são muito valorizadas. Exato. E aí, a mulher, existe um estereótipo criado pela sociedade, né? Estereótipo é aquela imagem de um grupo, e normalmente é o grupo opressor que cria uma imagem do oprimido, né? Uma imagem que normalmente não se confirma. E a mulher tem aquele estereótipo de ser burra, né? Então, mulher é burra, mulher não consegue raciocinar rápido, que mulher não consegue dirigir e tudo mais. Então, ainda tem isso, né? A mulher, ela é colocada nas ciências humanas, né, são várias áreas dentro das ciências humanas, mas é uma área das ciências completamente desvalorizada se a gente comparar com a área de exatas. Né? Tanto é que a gente escuta, né? Sociologia, a galera acha que é um absurdo, né? Filosofia é um absurdo estudar, mas engenharia é incrível. E não que engenharia não seja incrível, mas é tão incrível quanto sociologia e filosofia, né? E tem isso. Então, a mulher fica com a parte desvalorizada e o homem fica com a parte valorizada. Exatamente. Eu não poderia deixar de te pedir a tua opinião sobre futebol. Como tu vê esse cenário?
Então, eu amo futebol. Meu Cruzeirão cabuloso na segunda divisão, tá difícil, tá complicado, mas a gente vai conseguir. Eu amo futebol, mas Eu caramba, que também. ambiente machista. E somos do azul, só que eu sou tricolor gaúcha, e tu é cruzeirense. Ah, não tá dando, a gente tá um pouco afastado, porque eu fui para uma outra divisão, fui tirar férias da Série A, não tá fácil, quase que eu vou para C. Eu amo futebol, mas meu pai, que ambiente machista. Nossa, é um ambiente extremamente machista. E aí, por consequência, um ambiente também homofóbico, né? Até por tempo, nós não tínhamos mulheres comentando futebol na TV, né? Não, e assim, quando eu falo, você deve passar por isso também, quando a gente fala que gosta de futebol, você sabe, ele está participando. Você sabe o que é um impedimento? Você sabe as regras do futebol? É bem assim, né? Mas como que tu Então, gosta de futebol? Eu nossa, disse meu assim, cachorro. olha, eu gosto de futebol desde pequena, ninguém me incentivou a nada, simplesmente eu gosto. Eu deixava de fazer qualquer coisa para assistir um jogo de futebol, mas desde a Tá. minha infância, e não jogo nada, mas eu sei qualquer regra que me pedirem, eu sei. Só jogar eu não jogo. Somos duas. Também não jogo nada, sou uma grande perna de pau para qualquer esporte, eu sou terrível. Mas não, e assim, a gente não tinha mulheres comentando exatamente por isso, né? Mulher não sabe regra de futebol, então não pode comentar. Hoje a gente tem um movimento, né? Deixa ela trabalhar dentro do esporte, do futebol principalmente, que é um movimento de deixar as mulheres comentarem, né? As mulheres entrevistarem jogadores e tudo mais. A gente não tinha mulheres participantes de torcida. O estádio, eu sempre gostei muito de frequentar o Mineirão, né? Eu moro até pertinho do Mineirão, por amor ao Mineirão. Mas sempre foi um ambiente muito violento para a mulher, no sentido de violência, de assédio, mas não assédio sexual de forma efetiva, mas assédio moral, né? Sempre foi um ambiente bem violento psicologicamente para a mulher. Então, a gente tinha isso, né? A gente tem uma outra questão também dentro do futebol. O futebol feminino, ele é bem desvalorizado, né? Inclusive, só esse ano, a seleção feminina de futebol conseguiu que a CBF pagasse o mesmo valor em diárias que os homens da seleção, né, masculina recebiam já há bastante tempo. Então, é uma luta e é um ambiente muito machista. E aí, vendo isso, como é que a mulher ela é vista no ambiente de futebol até hoje, né? Tá mudando, mas é o que eu falei, né? A mudança na sociedade ela é muito lenta nesse sentido. Então, a mulher ela é vista muito como um objeto, né? A bonitona tem que ser uma mulher bonitona, né? Para os jogadores pegarem, literalmente. Então, assim, a gente tem, por exemplo, o caso do Robinho, né, que foi condenado por estupro em primeira instância lá na Itália, e ele e os amigos, né, estupraram uma moça, e a gente teve os áudios do Robinho divulgados e tudo mais, e infelizmente aquilo ali é comum. Quando veio à tona o caso do Robinho, vieram também outros casos de técnicos, né, como o Cuca, por exemplo, que já foi, né, condenado no passado, se não me engano, na década de 80, por estupro também. Então, é um ambiente muito machista e um ambiente muito violento sexualmente falando para a mulher. Só a gente pegar também os vários casos de investigação de estupro que a gente tem, jogadores acusados, né, de estupro de mulheres, assim. Então, o futebol tem esses dois lados, né? Ele é difícil, ele é machista para a mulher que gosta, ele é machista, ele cria um ambiente machista para o homem, que é o jogador de futebol, né? Cria um ambiente machista e muito homofóbico, né? Porque os jogadores homoafetivos, eles não podem nem se manifestar como homoafetivos. São músicas machistas demais, né? Aqui em Minas, a gente tem o Cruzeiro, os atleticanos chamam os cruzeirenses de Maria. E aí eu sempre brinco, eu falo, cara, é uma honra, né? Maria é lindo, Maria é o nome da minha filha. Só que
É bem pejorativo no sentido de vocês são mulheres. E os cruzeirenses também ficam para trás, não. Eles chamam os atleticanos de frangas. Aí eu sempre falo, né? Por que não frango, cara? Por que tem que ser franga, né? Você quer desvalorizar, você quer falar que é pequeno e tal, chama de frango, pô. Mas, sabe, por que franga? Essa ideia de que mulher é inferior, então a gente vai te dar um nome de mulher, né? Caso Maria, para mostrar o quão inferior você é. Então, a gente está passando por uma mudança, mas essa mudança é lenta. É lenta, né? É lenta, mas devagarinho a gente vai conseguir. Domingo eu até estava assistindo, achei o máximo. A Band passa o campeonato feminino, né, de futebol. E domingo era só mulheres. Era o campeonato feminino das mulheres. Tinha uma narradora, comentaristas, só mulheres. Eu achei muito legal, assim, da parte da Band para incentivar, sabe? E teve uma audiência, assim, muito boa. É um avanço, assim, pro cenário do futebol. Eu achei um espetáculo. Bom, eu deixei de assistir o Campeonato Brasileiro masculino e eu fiquei em função das mulheres. Eu disse, não, vamos valorizar. Esses dias eu assisti também o feminino, e daí o Grêmio, como eu sou gremista, estavam jogando, estavam perdendo do Corinthians. Mas eu assisti até o fim. Eu disse, não, elas precisam ser valorizadas, então vamos ficar até o fim. Se estão perdendo, elas estão começando, né? Então vamos lá, vamos incentivar. Se a gente assiste os homens que faz tempo que jogam e às vezes a gente se estressa com eles, por que não vamos assistir elas, né? Então... Não é? Não, e essas iniciativas, elas são muito legais, né? Porque a gente precisa ocupar os espaços, né? A mulher precisa ocupar espaços que são majoritariamente masculinos, né? A gente não quer tirar... É muito legal você falar disso, porque assim, a gente não quer tirar o homem de lá, né? A gente quer continuar vendo o futebol masculino, eu quero continuar passando a raiva com o Cruzeiro, né? Mas a gente precisa também do espaço do feminino, né? É interessante porque quanto mais a gente ocupar os espaços, mais a sociedade vai avançar, assim, até voltando só um pouquinho no caso dos julgamentos de estupro, se a gente tivesse mais juízas, né, se a gente tivesse mais promotoras, a gente sabe que é muito mais difícil e tal, às vezes a mulher vira mãe e é mais complicado dela seguir a carreira e tudo mais, e aí se a gente tivesse talvez esses julgamentos, né, eles fossem mais favoráveis para as mulheres vítimas. A gente não teria homens ali julgando uma mulher, no caso do futebol, né? Então, se a gente tiver mulher ocupando espaço no futebol, a gente não quer tomar espaço de ninguém. A gente só quer o que é nosso, né? A gente quer dividir. É equidade. Se tu pode, eu também posso. Não tem essa. Exatamente. É isso mesmo. Olha, só para de achar que a gente odeia homem, né? A gente não odeia homem. Não é essa questão que é contra o homem, que é questão de equidade, de um pode, o outro também pode. E pronto. Não tem diferença nenhuma. É isso mesmo. Então, para finalizar, uma mensagem de conscientização aos ouvintes, Thaís. Primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade, que eu super gostei desse bate-papo, delícia. E eu gostaria de deixar aqui para que todo mundo pensasse na linguagem, né? Pensasse nas palavras que a gente usa, não só palavras machistas, né? Mas, como eu disse, né, no caso de torcida, de futebol, mas palavras racistas, às vezes palavras capacitistas, né? A gente chama o outro de retardado, ou ser surdo e tal, que são todas expressões que repercutem preconceito. Eu falo muito em sala que a gente mudar a linguagem, a gente não vai mudar o preconceito na sociedade, mas é um primeiro passo para a gente refletir sobre isso. Porque quando eu reflito que aquilo que eu falo machuca o outro, eu começo a pensar no outro, na dor do outro, né, e no que é o outro. Então, refletir sobre a linguagem é refletir sobre o que é o outro e pelo que o outro passa, né? E eu queria indicar uma série, muito incrível, que
Você não sei se assistiu, mas se você não assistiu, assista. Eu estou virando a garota propaganda. Eu queria que a Netflix me contrata, tá? Me patrocina, porque eu queria indicar Bom Dia, Verônica. Oh, meu Deus, tem Muito boa. boa, maravilhosa. Assisti. Maravilhoso. Maravilhoso. Tudo que a gente falou aqui, a gente vai conseguir perceber lá no Bom Dia, Verônica. A cultura do estupro, o assédio, o discurso, né? A questão da mulher ocupando espaços, que é o caso da Verônica dentro de uma delegacia, e o machismo dentro desse espaço, que é o espaço judiciário. Assim, é uma série. A violência, né? Então, muita violência. E, assim, o medo da denúncia, né, denunciar o marido, denunciar um cara que eu conheci na boate e aquele cara, né, me assediou, me violentou. Então, é uma série muito incrível, que vale muito a pena, e eu amei demais. Eu acho que vale a pena a gente assistir, e também para enaltecer as produções brasileiras, porque são excelentes produções, né? Coisa Mais Linda também é uma série muito boa, que eu achei muito boa também, que é brasileira, inclusive, e também fala sobre o tema. E outra série que me marcou muito, assim, nossa, no final eu chorei muito, foi As Telefonistas. Não sei se tu chegou a ver. Já vi, adoro, gosto muito do Coisa Mais Linda, As Telefonistas também, e tem uma, lembrei agora, que é assim, baseada no livro também, que é o Conto de Aya, The Handmaid's Tale. Ela tá na HBO, me patrocina também, HBO. Gente, e tá na Globo também. Que série! E vocês vão achar que vocês estão naquele mundo, porque assim, é distópico, é uma distopia, né? Tudo bagunçado, tudo muito horrível. E coisas do tipo, mulheres sendo apedrejadas porque foram estupradas. Como assim, né? Será que isso está acontecendo por aí? Então, é bem essa loucura que a gente está vivendo em 2020, e essa série retrata bem. Então, é uma série que vale bem a pena. Essa eu não assisti, então vou seguir o teu conselho, vou escutar. É uma série excelente. Excelente, mas prepara o coração, os lenços, e é forte, mas é ótimo. Que bom. Nossa, que aula maravilhosa! Depois dessa explicação, acho que se alguém tinha dúvidas, não terá mais. Ao menos não deveria. Thaís, muito obrigado por nos conceder esse conhecimento. Todo sucesso para ti. A luta é longa, mas de semente em semente a colheita vem. E pode ter certeza, com ótimos frutos. Thaís, depois a gente pode deixar o link do teu canal no YouTube, na descrição do podcast, pode ser? A gente deixa ali para o pessoal acompanhar o teu trabalho também. Claro, pode sim. Pode sim, claro, vou ficar muito honrada. Eu vou te mandar tudo bonitinho. Tá, muito obrigada. Fico por aqui, até semana que vem.